Existe um tipo de coragem que não grita. Ela apenas fica de pé. E às vezes, essa coragem nasce onde ninguém esperaria, no coração de uma jovem. Numa cidade distante, sob a sombra de um império que parecia eterno. Antes de eu te contar a história, deixa eu te fazer uma pergunta que incomoda. Se o mundo inteiro te desse duas escolhas, negar Cristo e viver, ou permanecer fiel e perder tudo, o que você faria quando ninguém estivesse olhando? Hoje nós vamos entrar numa noite antiga, numa perseguição real, num tribunal onde a verdade não era bem-vinda. E no centro dessa noite, uma jovem chamada Luzia. Se você quer fortalecer sua fé com histórias de santos que esmagaram o medo e venceram o mundo pela graça de Deus, inscreva-se no canal. Porque aqui a gente não coleciona curiosidades. A gente busca conversão. O nome dela atravessou os séculos como uma chama pequena, mas impossível de apagar. Santa Luzia, Siracusa, Sicília, início do século IV. E para entender a coragem de Luzia, você precisa sentir o clima daquele tempo. Não era um mundo neutro, não era um mundo cada um na sua. Era um mundo em que o Estado exigia culto. E a fé cristã era tratada como ameaça. O Império Romano não temia apenas uma religião nova. Temia uma verdade que não podia controlar, porque o cristão dizia, com a vida, algo explosivo de Jesus é Senhor, e se Jesus é Senhor, César não é aqui que a história começa a ficar pesada. Porque quando a verdade bate de frente com o poder reage. Havia decretos, havia perseguição, havia denúncias. Havia pessoas arrancadas de casa. Havia tribunais onde a sentença já estava decidida antes da primeira palavra. E nessa paisagem, como uma lâmpada acesa num quarto escuro, vive Luzia. Não pense nela como uma personagem distante, de vitral. Pense nela como alguém de carne, com coração, com medo possível, com lágrimas possíveis. Mas com uma decisão que é rara, ela não negocia a alma. A tradição cristã a apresenta como uma jovem consagrada a Cristo, determinada a viver em pureza e fidelidade. E isso, naquele mundo, não era apenas uma escolha pessoal. Era uma afronta aos planos de família, aos interesses sociais, ao jogo político das alianças. E aqui aparece a primeira grande tensão da jornada. Porque todo santo, antes de ser santo, enfrenta uma encruzilhada. E essa encruzilhada tem uma voz sutil, insistente, quase razoável. A voz que diz, só dessa vez. Cede um pouco, não precisa ir tão longe, mas Luzia vai. Ela não nasce mártir. Ela se torna mártir quando decide, de verdade, que Cristo vale mais do que o futuro que o mundo promete. E presta atenção nisso, porque é aqui que a história deixa de ser apenas dela e começa a tocar a sua vida. Quantas vezes você já ouviu essa mesma voz dentro do peito? Não precisa ser tão fiel, não precisa rezar hoje, não precisa resistir a essa tentação, todo mundo faz. Deus entende, sim. Mas Ele também chama. E o chamado não é para uma fé morna. Agora, deixa eu abrir um detalhe que muita gente ignora. O martírio de Luzia não acontece no vazio. Ele acontece num cenário de perseguição concreta. E isso muda o peso de tudo. Não é um drama inventado. É uma história de sangue real, sob um império real, em tribunais reais. E quando a perseguição aperta, a primeira estratégia do inimigo nem sempre é a violência. Às vezes é a sedução. Às vezes é a pressão social. Às vezes é a chantagem emocional. E é aqui que, segundo a tradição, entra o conflito humano que derruba muita gente, o interesse de um pretendente, a frustração, a vingança, a denúncia. Uma cadeia de eventos que começa com o orgulho ferido e termina com uma sentença de morte. Você percebe como o mal costuma operar? Ele não começa com fogo do inferno. Ele começa com coisas pequenas, vaidade, posse, ciúme, raiva. Depois ele cresce. E quando cresce, ele quer devorar.
Luzia está no olho desse furacão? Há um momento, em toda história de mártir, em que o mundo faz a proposta final. Um tipo de pacto, um tipo de acordo. E esse acordo, muitas vezes, parece até religioso. Faça o gesto, queime o incenso, preste homenagem aos deuses. E depois você volta para a sua vida. É o pecado vestido de normalidade. É a traição disfarçada de sobrevivência. E a pergunta que paira sobre Luzia é a mesma que paira sobre qualquer cristão quando a fé custa alguma coisa. Vale a pena? Agora, segura isso, porque daqui a pouco você vai entender por que a igreja a chama de mártir. E por que o povo cristão começou a ligar o nome dela à luz. Mas antes, eu quero que você imagine a cena. Uma cidade de pedra, ruas estreitas. O cheiro de fumaça e óleo queimado. Ao longe, o som do mar. E dentro das casas, cristãos que falam baixo, que rezam baixo, que vivem como quem carrega um segredo. Um segredo que não é vergonha, é tesouro. Luzia está ali. Em algum momento, esse segredo é exposto. O que acontece quando a fé de alguém vira prova em tribunal? O que acontece quando o nome de Cristo, que deveria ser esperança, vira acusação? É nesse ponto que a história começa a apertar o coração, porque a fé de Luzia não vai ser testada apenas com medo. Vai ser testada com humilhação, com ameaça, com solidão. E aqui entra a parte mais importante para nós hoje. Muita gente pensa que o martírio é só o ato final, o sangue, a morte, mas não, o martírio começa antes. Começa quando você decide não se vender, mesmo quando o preço parece alto. Talvez você não enfrente um tribunal romano, mas você enfrenta tentações que te julgam por dentro. Você enfrenta pressões que te cercam por fora. Você enfrenta o riso de quem não entende sua fé. Você enfrenta o cansaço, a ansiedade, a distração, a impureza, a preguiça espiritual. E é aí que Santa Luzia entra como uma lâmpada no escuro. Ela lembra que a fidelidade é possível e que a graça de Deus sustenta o que, humanamente, seria impossível. E agora vem o primeiro grande mistério que muita gente não percebe. Luzia não é apenas a santa dos olhos por uma imagem bonita. Existe uma profundidade aqui. O tema dela é visão. E visão, na vida espiritual, não é só enxergar com os olhos do rosto. É enxergar com a alma. Porque há pessoas com olhos perfeitos e cegas por dentro. E há pessoas feridas, perseguidas, esmagadas, mas que enxergam a verdade com nitidez. Cristo é tudo. E é isso que nós vamos ver quando ela for colocada diante do poder. Quando os homens que mandam no mundo tentarem dobrar uma jovem que só se dobra diante de Deus, daqui a pouco, nós vamos entrar no tribunal. E eu te aviso, o que acontece ali não é só história antiga. É um espelho, porque o tribunal muda de roupa ao longo dos séculos. Mas a pressão para negar a fé continua a mesma. E existe um detalhe, um símbolo, que atravessou o tempo e ficou ligado ao nome de Luzia. Um detalhe que, quando você entende, muda a maneira como você reza, como você luta, como você resiste. Mas isso, nós vamos revelar no momento certo. Por enquanto, guarda uma frase no coração. O mundo pode tentar apagar a luz, mas quando a luz vem de Deus, ela não apaga. Ela só fica mais visível na noite. Há uma coisa que o mundo não entende. É quando alguém decide pertencer a Deus de um jeito total. E se você quer caminhar comigo até o fim dessa história, já se inscreve no canal. Porque o que Santa Luzia viveu não foi coragem de filme. Foi fidelidade real. E ela pode fortalecer a sua fé quando vierem as suas próprias noites. Agora, volta comigo para antes do tribunal, antes das correntes, antes dos gritos. Volta para o lugar onde o martírio começa sem sangue, dentro da alma. A tradição antiga conta que Luzia nasceu numa família de certa condição em Siracusa. Ela não era uma estrangeira no mundo. Ela conhecia o conforto. E justamente por isso, a escolha dela fica mais afiada, porque ela tinha o que perder.
mas havia algo dentro dela que não se comprava. Uma certeza silenciosa. Como se a graça de Deus tivesse acendido uma lâmpada no peito e dito, sem palavras, eu te quero inteira. E aí entra a figura da mãe. Segundo a tradição, a mãe de Luzia, chamada Eutíquia, enfrentava uma doença longa, humilhante, que drenava esperança aos poucos. Você já viu isso? Quando a vida vai se estreitando e o sofrimento começa a ditar o ritmo da casa. Naquele tempo, quando a medicina falhava, as pessoas corriam para onde sempre correram, para o sagrado. E o coração cristão sempre entendeu uma coisa: Deus pode agir e os santos podem interceder. É nesse cenário que surge um episódio muito conhecido na devoção a Santa Luzia. Mas que eu preciso narrar com honestidade, ele está no campo da tradição hagiográfica. Aquilo que os cristãos transmitiram como memória piedosa ao longo do tempo. Dizem que Luzia levou sua mãe até Catania, ao túmulo de Santa Ágata, uma mártir venerada. Uma viagem não turística, uma peregrinação. Uma caminhada de gente desesperada e esperançosa ao mesmo tempo. E aqui, presta atenção, porque o ponto não é espetáculo. O ponto é o que acontece dentro da alma de uma jovem quando ela vê a fragilidade da vida de perto. No silêncio daquele lugar santo, com as velas acesas, com a fumaça subindo, com a respiração pesada de quem pede socorro, Luzia entende que tudo o que o mundo promete é poeira e que só Deus permanece. A tradição diz que a mãe foi curada. Eu não vou te vender isso como truque, nem como sensacionalismo. Eu vou te apresentar como a própria tradição cristã costuma apresentar certos episódios, como uma memória piedosa que alimentou a fé do povo e fortaleceu a devoção. E mesmo que alguém fique preso ao como isso aconteceu, eu quero que você repare no para quê. Porque algumas curas, visíveis ou invisíveis, deixam uma marca que muda decisões. E dizem que, depois desse acontecimento, Luzia fez algo radical. Ela decidiu entregar o que tinha aos pobres. Não como um gesto de marketing espiritual, mas como quem arrancou as raízes do coração do chão do mundo. E aqui, de novo, aparece o padrão dos santos. Quando Deus toca, o santo simplifica. O santo corta o excesso. O santo deixa de viver para proteger coisas e passa a viver para amar. Só que toda entrega verdadeira cria um inimigo. E o inimigo, muitas vezes, não é um demônio com chifres. É uma expectativa humana. É uma promessa feita. É um acordo social. A tradição conta que Luzia estava prometida em casamento. E naquele mundo, casamento era contrato, era família, era status, era política doméstica. Não era só romance. Você consegue sentir a atenção. Uma jovem que decide pertencer a Cristo. Num mundo que acredita que o corpo dela deve pertencer a um homem, a um sobrenome, a um plano. E então, quando Luzia começa a distribuir bens e a mudar de vida, o pretendente percebe. E o que ele vê não é uma santa. Ele vê uma ameaça ao controle. Aqui nasce um tipo de conflito que você já viu acontecer, talvez até dentro da sua família, quando alguém decide levar Deus a sério. Os outros chamam de exagero. Você está fanática. Você enlouqueceu. Você vai destruir tudo. Isso é vergonha. Pensa. Na sua mãe, pensa no que vão dizer e por trás dessas frases. Existe uma tentação espiritual muito antiga. A tentação de trocar a vontade de Deus pela paz falsa de agradar as pessoas. Essa é uma das guerras mais difíceis. Porque o mundo não te pede sempre para negar Cristo com a boca. Às vezes ele só te pede para negar com pequenas concessões. Uma concessão hoje, outra amanhã, e quando você percebe, já está longe. Mas Luzia não vai embora do caminho. Ela fica, e é aqui que eu coloco um microgancho para você. Porque o que vem agora é a faísca que acende o incêndio, o passo seguinte do pretendente. Segundo a tradição, não é tentar Confla, é tentar destruí-la. E olha como o mal costuma ser covarde. Quando não consegue conquistar a alma,
tenta esmagar a reputação, quando não consegue comprar a consciência, tenta usar o poder. Naquele tempo, uma denúncia podia ser uma sentença. Bastava dizer, ela é cristã e pronto. O Estado entendia que você recusava os deuses oficiais, recusava a ordem pública, recusava o culto que sustentava o império. E a denúncia, nesse contexto, não é apenas fofoca, é um ato de violência. Você consegue imaginar a noite em que essa decisão foi tomada? Um quarto escuro, um homem ferido no orgulho. A raiva falando mais alto que a razão. E o nome de Luzia sendo transformado em acusação. E aqui entra a parte mais sutil e mais assustadora. Porque antes de Luzia enfrentar soldados, ela enfrenta a possibilidade de recuar. Ela poderia dizer, eu volto atrás, eu faço o que querem. Eu salvo a minha vida, a tentação da sobrevivência a qualquer custo. Só que a fé cristã sempre ensinou algo que o mundo odeia. Existem coisas piores do que morrer. E uma delas é perder a alma. E eu não estou falando de drama. Estou falando de realidade espiritual. O que os mártires nos ensinam é que a vida do corpo é um dom, mas não é o Deus. E que existe uma liberdade que só aparece quando você para de adorar o medo. Agora, presta atenção nessa frase, porque ela vai voltar quando Luzia estiver diante do juiz. O medo faz barulho, mas a graça faz firmeza, e aí, lentamente, a rede se fecha. A cidade segue seu ritmo. Comércio, ruas, barulho, mar ao longe. Mas sobre Luzia, uma sombra cresce sem ela ver. E é assim que a perseguição funciona. Ela não avisa com trombetas. Ela chega como passos no corredor. Você está em casa. E de repente alguém bate. Você ainda é livre. E de repente alguém te chama pelo nome. Você ainda respira esperança. E de repente o mundo te coloca numa sala onde tudo muda. E é isso que está prestes a acontecer. Mas antes de entrarmos no tribunal, eu quero colocar uma pergunta na sua consciência. O que, hoje, tenta comprar sua fidelidade? O que tenta te convencer a fazer um gesto pequeno só para evitar conflito? O que tenta te fazer negociar a oração, negociar a pureza, negociar a verdade, negociar a confissão, negociar a missa? Porque a santidade não cai do céu como um acidente. Ela é construída, dia após dia, com escolhas pequenas e firmes, e Luzia já vinha construindo. A devoção a ela, ao longo dos séculos, se ligou à luz, à visão, à clareza. E isso não é por acaso, porque o que ela tem, antes de tudo, é lucidez espiritual. Ela enxerga o que muitos não enxergam, que ceder uma vez pode ser o começo de uma escravidão. E agora? A história entra na parte em que o mundo mostra os dentes. No próximo bloco, nós vamos atravessar a porta do tribunal. E eu te prometo, o que acontece ali não é só perseguição histórica. É um retrato do combate espiritual. Porque haverá pressão, ameaça, humilhação. E uma proposta de acordo. E quando essa proposta vier, você vai entender por quê, para os mártires, a fidelidade tem um brilho que assusta as trevas. E no meio disso tudo, existe um detalhe, um símbolo que vai se tornar a marca de Santa Luzia ao longo dos séculos. Um detalhe que muita gente conhece por imagem, mas poucos entendem em profundidade. Mas o momento de revelar isso ainda não chegou. Você consegue ouvir? Passos. O som seco de sandálias romanas no chão de pedra e, no ar, aquele tipo de silêncio que só existe quando alguém está prestes a perder tudo. É assim que a história de um mártir entra no ponto sem retorno. Luzia é chamada não como convidada, como acusada. E isso muda tudo, porque o tribunal não quer entender. O tribunal quer dobrar, não quer a verdade. Quer a rendição. Se você está comigo até aqui, já deixa seu like e se inscreve. Porque a partir desse ponto, a história não é mais só sobre o século IV.
É sobre a forma como a fé é testada quando o medo ganha voz. Agora, imagine a cena. Uma sala fria, pedra, fumaça de tochas, o cheiro de suor e metal. Um juiz, representantes do poder, soldados e uma jovem diante deles. Ela não está ali para discutir filosofia. Ela está ali para escolher. E o método é antigo. Eles começam oferecendo a saída mais fácil. Uma saída que parece pequena, quase simbólica, quase inocente. O gesto queimar incenso, prestar homenagem. Assinar com a mão o que a alma não acredita. E aqui está uma coisa que muita gente não entende sobre perseguição. O poder não precisa que você acredite no erro. Ele só precisa que você participe, porque o gesto público faz de você parte da mentira. Então a proposta chega como uma lâmina embrulhada em seda. Você é jovem. Não estrague sua vida. Faça o que mandamos e vá embora. E é aqui que eu quero que você preste atenção, porque esse é o mesmo tipo de proposta que aparece hoje, só que com roupa moderna. Só dessa vez. Só para evitar confusão, ninguém precisa saber. É só um detalhe, Deus entende. E é nesse exato ponto que a santidade se revela. Ou se apaga, Luzia não se move. Não com teimosia vazia, mas com convicção. Porque no coração dela já existe uma verdade plantada. Cristo não é um acessório. Cristo é o Senhor. E quando você entende isso, o gesto pequeno deixa de ser pequeno. Ele vira uma traição. Agora, o tribunal muda de tom quando a doçura não funciona. Vem a ameaça. Quando o convite falha, vem o castigo. E aqui acontece algo muito humano. Tentam humilhá-la. A perseguição tem duas armas principais: dor e vergonha. Dor para quebrar o corpo, vergonha para quebrar o coração. E o inimigo sabe que, para muita gente, a vergonha é pior do que a dor. Então o que eles fazem? Eles apertam, eles pressionam. Eles tentam transformar a fidelidade dela em motivo de escárnio. E aqui a história fica escura. Porque, segundo as tradições hagiográficas, há ameaças contra a pureza dela, tentativas de exposição, tentativas de reduzir Luzia a um objeto. E eu quero falar disso com respeito e sem exploração, porque isso não é entretenimento. É retrato de um mundo ferido pelo pecado. Só que existe algo que o mundo nunca consegue entender. A pureza cristã não é fragilidade, é fortaleza. Pureza não é medo do corpo, é domínio. É entrega a Deus, é liberdade interior. E quando uma alma é livre por dentro, o mundo perde a alavanca, então a perseguição aumenta. E aqui entra um elemento que atravessou séculos na memória cristã. Há tradições que dizem que tentaram arrastá-la, levá-la à força, e não conseguiram. Como se o corpo dela, frágil, tivesse se tornado pesado como pedra. E eu preciso, de novo, ser fiel ao que é prudente dizer. Esses detalhes aparecem em tradições transmitidas e ampliadas ao longo do tempo. A Igreja não nos pede que tratemos cada pormenor como documento histórico do tribunal, mas nos permite ler isso como linguagem espiritual, como sinal. E se você olhar por esse ângulo, a mensagem é clara: quando a graça sustenta, o mundo empurra. E não move. A sala ferve. E quando a pressão externa falha, vem a última cartada, a pressão interna. O inimigo sussurra por dentro: você está sozinha, ninguém vai te salvar, você está desperdiçando a vida. Isso é loucura, percebe? Nem toda tentação vem de fora. Muitas vêm como pensamento. E aqui eu quero falar diretamente com você. Quantas vezes, quando você tenta ser fiel, surge um pensamento assim? Isso não vai dar em nada. Você não vai conseguir, você é hipócrita, você vai cair de novo. Para que lutar? Esse é um tipo de tribunal interior. E se você não percebe, você começa a se condenar por dentro, antes mesmo do mundo te tocar. Mas Luzia, de algum modo, mantém o coração inteiro. E é aqui que o nome dela começa a brilhar com um sentido ainda mais forte. Luzia, luz. Ela está diante de homens que representam o poder. E ela enxerga além deles.
Ela enxerga o que está por trás, porque a grande batalha nunca foi apenas contra Roma, a grande batalha é contra o pecado e contra o pai da mentira. E um mártir, quando decide morrer por Cristo, faz algo que humilha as trevas, ele prova que existe um amor mais forte que o medo. Agora, aqui vem o microgancho que vai nos levar ao clímax. Em algum momento, o tribunal percebe que não vai conseguir uma rendição limpa. Então a lógica muda. Se não dá para dobrar, então é preciso quebrar. E é aí que a história entra na parte que o mundo chama de tragédia, mas que a igreja chama de vitória. No próximo bloco, nós vamos chegar ao ponto mais duro, o martírio. E eu vou narrar isso com respeito, sem sensacionalismo, mas com a gravidade que merece. E é lá, no clímax, que eu vou explicar por que a imagem dos olhos aparece tão forte na devoção a Santa Luzia. E como esse símbolo não é morbidamente curioso, mas profundamente espiritual. Porque existe uma visão que só nasce quando tudo fica escuro. E talvez você esteja precisando dessa visão hoje. Chega um momento em que o mundo para de argumentar e começa a exigir. Luzia já não está mais diante de um convite. Ela está diante de uma ordem. E é aqui, exatamente aqui, que você entende por que os mártires não são personagens. Eles são testemunhas. Eles dizem com a própria vida algo que a boca já não consegue explicar. Cristo é mais precioso do que a própria respiração. Se você está acompanhando essa história até aqui, se inscreve no canal. Porque o que vem agora não é sensacionalismo, é memória sagrada. E nós precisamos dessa memória para não nos tornarmos fracos numa geração que negocia tudo. Agora, imagine o cenário se fechando, o tribunal. Os olhos do juiz, os murmúrios. A impaciência de quem está acostumado a mandar. Eles esperavam que, depois da primeira ameaça, ela cedesse, mas ela não cede. E quando o poder encontra uma consciência que não compra, ele se irrita. Porque existe algo que o poder não suporta, um coração que não pertence a ele. Então vem a sentença. É aqui que a tradição do martírio se torna grave. E eu preciso dizer isso com honestidade, os registros mais antigos nos dão o essencial. Luzia foi martirizada por ser cristã em Siracusa durante a perseguição daquele tempo. Os detalhes de métodos e cenas aparecem com força em tradições hagiográficas transmitidas e ampliadas ao longo dos séculos. E como católicos, nós não precisamos de espetáculo para crer. Nós precisamos de verdade. E a verdade é suficiente. Ela preferiu morrer a negar Cristo. Mesmo assim, a tradição descreve uma escalada de violência. Como se o mundo, percebendo que não conseguiria a rendição, tentasse arrancar a fidelidade pela força. E aqui entra a primeira imagem que atravessa os séculos, tentaram movê-la. E não conseguiram, pensa nisso por um segundo. Uma jovem, frágil aos olhos humanos. E homens treinados, acostumados a impor vontade. E, ainda assim, algo nela não se move. Você pode ouvir essa cena como um detalhe antigo, ampliado pela devoção. Mas você também pode ouvir como um símbolo espiritual, quando Deus sustenta, o mundo empurra. E o empurrão vira humilhação para as trevas. E aí o poder muda de método. Se não dá para deslocar, tenta-se quebrar. A tradição fala de punições, de tentativas, de fogo. E eu quero que você entenda o que isso significa sem precisar de descrição pesada. O mundo tentou apagar aquela luz. Só que há um tipo de luz que não depende do corpo. Depende da graça. E aqui nasce uma pergunta que é um soco na alma. O que sustenta alguém quando tudo que é humano começa a desabar? Porque, se você e eu formos honestos, nós sabemos, existem dias em que uma simples crítica nos derruba. Existem dias em que a opinião de alguém nos paralisa. Existem dias em que uma tentação repetida nos faz achar que nunca vamos vencer. E Luzia, diante de algo muito maior do que uma crítica, não abandona Cristo. Isso não é força psicológica. Isso é fidelidade sustentada do alto. E,
Nesse ponto, eu preciso abrir um microgancho, porque o clímax do martírio não é apenas a violência do mundo. É o modo como o céu transforma a violência em testemunho. E testemunho, em grego, é exatamente isso, martírio. Então a história se aproxima do fim terreno. As tradições mais difundidas apresentam morrendo por ferimento no pescoço como mártir. E o que importa aqui não é a curiosidade mórbida. O que importa é a decisão final, a última palavra que ela dá com o próprio corpo. Eu pertenço a Cristo. Percebe como isso é o oposto do espírito do mundo. O mundo diz, se preserve a qualquer custo. O Evangelho diz, quem perder a vida por causa de mim, a encontrará. E aqui, Luzia entra no mistério dos mártires. O corpo é ferido, mas a alma não é vencida. O mundo pensa que está eliminando um problema, mas está acendendo uma chama. Porque, desde os primeiros séculos, é isso que acontece. Quanto mais o mundo tenta calar o testemunho, mais o testemunho ecoa. Agora, eu quero que você fique comigo por mais alguns minutos, porque é aqui que entra o símbolo que todo mundo conhece. Mas poucos entendem: os olhos. Você já viu imagens de Santa Luzia segurando um prato com 2 olhos? Muita gente olha e pensa, isso é estranho. Outros transformam em curiosidade, em conto, em exagero. Mas o que está por trás disso, quando entendido corretamente, é profundamente espiritual. Primeiro, é importante dizer com clareza: a ideia de que seus olhos foram arrancados aparece com força em tradições posteriores, especialmente quando a devoção popular foi dando forma a símbolos e narrativas. Isso não é o núcleo mais antigo e mais seguro da memória do martírio, e justamente por isso, eu vou tratar do jeito certo, como tradição piedosa e símbolo. Mas por que esse símbolo pegou? Por que o povo cristão insistiu tanto nisso? Porque Luzia significa luz. E porque o martírio dela virou uma catequese viva sobre visão. Existe uma visão que o mundo não tem. A visão da eternidade. O mundo olha para uma jovem e vê apenas juventude, futuro, casamento, beleza, utilidade. O céu olha e vê uma alma destinada à glória. O mundo olha para o sofrimento e vê derrota. O céu olha para o sofrimento oferecido a Deus e vê semente. E é por isso que Santa Luzia se torna, ao longo do tempo, um lembrete de que o cristão precisa enxergar direito. Não só com os olhos do rosto, mas com os olhos da alma, porque o pecado cega, a vaidade cega, a impureza cega, o orgulho cega, a pressa cega, a raiva cega. E, quando a alma fica cega, ela começa a chamar trevas de luz, mas Luzia ela vê Cristo, ela vê a verdade. Ela vê que um gesto de idolatria, por menor que pareça, é uma ferida na alma. Ela vê que o mundo chama de prudência às vezes é covardia. Ela vê que a vida não termina aqui. E, por isso, a devoção cristã foi desenhando esse símbolo, olhos oferecidos num prato. Como quem diz: Senhor, eu quero ver como tu vês, eu quero permanecer na luz, eu não quero ser cego pela mentira agora. Presta atenção, isso não é magia, isso não é superstição. É linguagem de fé, é símbolo catequético, transmitido por séculos, lembrando que Deus quer curar nossa visão interior. E aqui entra o golpe final da história. O mundo, achando que estava apagando Luzia, fez o contrário. Deu a ela um lugar na memória da igreja, e não como um enfeite, mas como um farol. E deixa eu te dizer uma coisa: a coragem de Luzia não foi uma coragem solitária. Ela é fruto de uma comunhão, da igreja escondida, das orações sussurradas, da graça sacramental que sustentava cristãos quando o mundo fechava as portas. E isso nos dá uma aplicação direta, agora, para a nossa vida, quando você estiver cansado, quando você achar que não vai aguentar, quando você pensar em ceder. Lembra do que o martírio realmente prova? O medo não é o rei. Cristo é. E talvez, hoje, o seu martírio seja silencioso, dizer não à tentação quando ninguém está vendo. Voltar para a confissão quando você queria sumir.
Rezar quando você não sente nada. Perdoar quando o orgulho grita. Ser fiel quando é mais fácil abandonar. Essa é a mesma luz. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar o que isso significa teologicamente. De forma simples e forte. Por que a igreja honra os mártires? O que é testemunho? E como a vida de Santa Luzia pode mudar a sua forma de lutar, não com medo, mas com claridade. E no final, nós vamos fechar com uma conclusão contemplativa e uma oração do jeito certo para pedir luz para os olhos do corpo e, principalmente, para os olhos da alma. Quando a história de um mártir termina, o mundo costuma dizer acabou, mas para a igreja é justamente aí que começa. Porque o martírio não é o fim de uma vida, é o início de um testemunho que atravessa séculos. E Santa Luzia não ficou presa no ano em que morreu. Ela ficou acesa no coração da igreja, como uma chama que ilumina o que a nossa geração tenta esconder, que existe uma verdade pela qual vale a pena viver. E, se for preciso, morrer. Agora, eu quero te conduzir para a parte mais profunda, mas sem complicar, a parte que não é só história, nem só emoção. É teologia vivida, é doutrina com sangue e com luz. E eu começo com uma pergunta simples. Por que a igreja honra os mártires? Porque o mártir é, antes de tudo, uma testemunha. A palavra mártir significa isso, testemunha. Alguém que dá prova, não com discurso, mas com a vida. E existe um detalhe que muda tudo. O mártir não morre por uma ideia. Ele morre por uma pessoa, por Cristo. É por isso que o martírio cristão não é teimosia, não é fanatismo, não é busca de morte. O martírio é amor levado até o limite. É fidelidade levada até o fim. E aqui entra o primeiro ponto que Santa Luzia nos ensina, de maneira silenciosa e brutal. A fé não é um enfeite de domingo, a fé é uma aliança. Uma aliança é quando você diz, eu sou teu, e não diz isso só quando é fácil, diz quando dói. Agora, presta atenção nesse microgancho, se o martírio é uma forma extrema de testemunho. Então existe um martírio cotidiano, escondido, que quase ninguém valoriza. E é ele que pode salvar a sua alma. A tradição espiritual sempre falou de uma coisa, o martírio branco. Não é morrer de sangue, mas morrer para si mesmo. Morrer para o pecado, morrer para a vaidade. Morrer para a necessidade de aplauso. Morrer para a impureza que tenta te dominar. Morrer para o orgulho que quer ter sempre razão. E isso, às vezes, é mais difícil do que enfrentar um tribunal. Porque o tribunal de fora pode vir uma vez, mas o tribunal de dentro aparece todo dia. Então, quando você olha para Santa Luzia, não pense apenas, eu nunca enfrentaria Roma. Pense, eu enfrento tentações, eu enfrento medo, eu enfrento vergonha. Eu enfrento minhas quedas e pergunte, eu estou sendo fiel no meu secreto? Porque é no secreto que a luz se acende. E aqui entra o segundo ponto, e ele é poderoso. O mártir revela a verdadeira liberdade. O mundo chama liberdade de fazer tudo o que dá vontade. Mas isso não é liberdade. Isso é escravidão com maquiagem. Liberdade verdadeira é conseguir dizer não ao que te destrói, e sim ao que te salva. E Luzia, quando recusa o gesto de idolatria, está dizendo, eu não pertenço ao medo, eu não pertenço ao desejo dos outros, eu não pertenço ao Estado, eu pertenço a Deus. Isso é liberdade. E é por isso que os mártires incomodam tanto. Porque eles denunciam, com a vida, as nossas pequenas idolatrias. E agora eu te faço uma pergunta que pode doer, mas pode curar. Qual é o incenso que o mundo te pede para queimar hoje? Talvez não seja diante de uma estátua pagã. Talvez seja diante de uma tela, diante de um prazer repetido, diante de uma mentira conveniente, diante de uma relação que te afasta de Deus, diante de um jeitinho que mancha a consciência. O mundo te diz, é só um gesto, mas você sabe que o gesto abre a porta. E é aqui que Santa Luzia toca na ferida do nosso tempo
visão. Não é à toa que o nome dela significa luz e que a devoção a ela se ligou aos olhos. Porque o pecado é, sempre, um problema de visão. A tentação faz você enxergar o mal como se fosse bem. Faz você enxergar o prazer como se fosse paz. Faz você enxergar a aprovação humana como se fosse identidade. Faz você enxergar o pecado como se fosse descanso. E quando a alma fica assim, ela começa a caminhar no escuro, achando que está tudo bem. Então a vida de Luzia vira uma espécie de oração viva. Senhor, eu quero enxergar, eu não quero ser cego por dentro, eu não quero confundir trevas com luz. Agora vem um ponto decisivo. E eu quero que você guarde isso. O martírio não é apenas coragem humana. O martírio é graça. Ninguém, por conta própria, vence o medo até esse nível. O que sustenta um mártir é Deus. E isso nos leva a uma coisa que a nossa geração esqueceu: a vida cristã é sobrenatural. Não é só motivação, não é só psicologia, não é só força de vontade. É sacramento, é oração, é combate. E aqui eu faço um convite muito direto. Se você quer uma fé forte como a de Luzia, você precisa parar de viver como se Deus fosse um detalhe. Você precisa colocar a vida espiritual no centro: confissão, Eucaristia, oração diária, leitura do Evangelho, abandono do pecado. E se você quer caminhar nessa direção com a gente, se inscreve no canal agora, porque a intenção aqui não é te entreter, é te acordar. Microgancho. E sabe qual é a parte mais surpreendente? A história de Santa Luzia não serve para você admirar uma heroína distante. Ela serve para você perceber que existe uma luz que quer acender dentro de você, justamente na área onde você mais se sente fraco. Agora vamos para o quarto ponto: o martírio e a pureza. Eu sei que essa palavra, pureza, virou motivo de piada no mundo, mas na tradição cristã, pureza é força, é integridade, é coração inteiro, sem dupla vida. E Luzia, como tantas virgens mártires, testemunha algo muito alto: o corpo é templo. A alma é de Deus e ninguém tem direito de possuir o que foi consagrado ao Senhor. Isso não diminui o casamento, pelo contrário. A pureza honra o matrimônio porque mostra que o amor não é consumo. O amor é doação. E quando você entende isso, você percebe por que os mártires são tão atuais. Eles confrontam uma cultura que transformou tudo em mercadoria, inclusive pessoas. Luzia não se deixa reduzir. E aqui entra um quinto ponto, que é precioso: comunhão dos santos. Os mártires não são apenas exemplos. Eles são família. A fé católica não é um cristianismo solitário. Nós não corremos sozinhos. Nós corremos com a Igreja do céu e da terra. Quando você pede a intercessão de um santo, você não está trocando Deus por um intermediário mágico. Você está pedindo a um membro glorificado do corpo de Cristo que reze por você. Como você pede a alguém da sua família que reze. Isso é comunhão, isso é amor. E aqui, Santa Luzia se torna uma presença. Não uma lenda, uma intercessora. E eu sei que alguém vai dizer: mas eu não sinto nada. Não precisa sentir. A fé não é sensação. Fé é confiança. Você pede. Você se coloca diante de Deus. Você busca viver em estado de graça e caminha. E agora, eu quero trazer tudo isso para a sua vida de modo bem concreto. Se Santa Luzia tivesse vivido para agradar as pessoas, hoje ninguém lembraria dela. Ela teria tido uma vida normal e teria desaparecido na poeira da história, mas porque ela escolheu agradar a Deus. Ela entrou na eternidade. O que isso te diz? Que uma vida bem aceita pelo mundo pode ser um fracasso diante de Deus, e uma vida perseguida pelo mundo pode ser uma vitória diante do céu. Então eu te pergunto: o que você está priorizando? A aprovação ou a verdade? O conforto ou a fidelidade? O prazer imediato ou a paz verdadeira? Porque a luz não cresce onde tudo é negociado. A luz cresce onde o coração é inteiro. E agora, para fechar este bloco, eu te deixo com uma imagem espiritual. Imagine uma vela
Quando o vento bate, ela treme. Mas se o pavio está aceso, ela não apaga fácil. Ela pode até diminuir, mas continua. Você é essa vela. E o vento é a tentação, a pressão, a ansiedade, o desânimo, a vergonha, o pecado que te chama pelo nome. O que mantém a chama, a graça, e a graça se busca. Então, no próximo bloco, eu vou te conduzir para uma conclusão transformadora, contemplativa, do jeito certo. Nós vamos amarrar o legado de Santa Luzia e vamos rezar pedindo que Deus nos dê luz, firmeza e pureza de coração. E eu vou te entregar um final que não é só bonito, mas prático. Porque a fé precisa virar decisão. Existe um momento em que a noite começa a perder a força. Não porque ela ficou mais fraca, mas porque a luz apareceu. E é assim que a história de Santa Luzia termina. E termina na terra com o martírio. Começa no céu com a glória. E começa em nós, quando a vida dela deixa de ser uma lembrança distante e vira um chamado. Eu quero que você, por alguns instantes, esqueça o barulho do mundo. Esqueça as notificações, esqueça as pressas. E imagine a cena final como a igreja sempre viu os mártires, não como derrotados, mas como vencedores. O mundo olha e diz, perdeu, o céu olha e diz, foi fiel, e isso muda tudo. Porque, no fundo, a vida inteira é essa pergunta, quem é o seu Senhor? Pode parecer duro, mas é simples, ou a sua vida gira em torno de Deus, ou ela gira em torno de algo menor. E algo menor sempre cobra caro. Santa Luzia nos deixa um legado que, ao mesmo tempo lindo e exigente, não dá para viver na luz com o coração dividido. E agora eu vou amarrar, de forma simples e prática, o que essa história quer fazer com você. Primeiro, Santa Luzia te chama à clareza. Clareza para enxergar o que te aproxima de Deus e o que te afasta. Clareza para parar de chamar tentação de descanso. Clareza para parar de chamar pecado de fraqueza normal. Clareza para parar de chamar covardia de prudência. Porque uma alma confusa vira presa fácil. E, se você é honesto, você sabe há áreas da sua vida em que você está andando no escuro. Talvez seja a pureza, talvez seja a oração. Talvez seja a preguiça espiritual, talvez seja rancor. Talvez seja um vício silencioso que você esconde. Talvez seja uma relação que te afasta de Deus. E aqui vem a pergunta que não dá para fugir. Você quer ver? Porque Deus não força a luz em quem prefere a sombra. Mas quando você pede com sinceridade, Ele ilumina. Segundo, Santa Luzia te chama a firmeza. Firmeza não é ausência de medo. Firmeza é escolher o bem mesmo com medo. Você não precisa sentir coragem. Você precisa decidir. Decidir confessar, decidir voltar. Decidir cortar o que te destrói. Decidir rezar mesmo seco. Decidir ser fiel mesmo incompreendido. Porque a fidelidade, no começo, parece pequena. Mas ela cresce, e quando cresce, ela vira força. Terceiro, Santa Luzia te chama ao combate, sim, combate. Porque ninguém chega à santidade flutuando. Existe guerra espiritual. Existe tentação. Existe pecado. Existe mundo. E existe o inimigo da alma, que ama a confusão, mas existe graça. Existe sacramento, existe Eucaristia. Existe confissão. Existe oração, existe Nossa Senhora. E existe a comunhão dos santos, que não te abandona. O que te falta não é mais informação. Muitas vezes, o que te falta é decisão e perseverança. E é por isso que eu quero te propor algo agora, no final, como um ato concreto, simples, mas real. Hoje, faça uma escolha. Escolha uma coisa que te prende nas trevas. E entregue a Deus uma coisa. Talvez seja um pecado repetido. Talvez seja um hábito. Talvez seja um conteúdo que você consome e que te suja por dentro. Talvez seja um orgulho que não deixa você pedir perdão. Talvez seja negligência com a oração. Escolha uma coisa. E diga, chega,
porque a luz entra onde a porta abre. Agora, eu quero falar dos olhos, pela última vez, do jeito certo. A devoção a Santa Luzia se expressou ao longo dos séculos, com aquele símbolo tão conhecido, os olhos. E, como eu te disse, isso pode ser lido como tradição piedosa e símbolo catequético. Mas o sentido espiritual é profundo. Senhor, cura minha visão. Cura a visão do meu coração, para eu não chamar trevas de luz. Cura a visão da minha consciência, para eu não negociar a verdade. Cura a visão da minha alma, para eu enxergar o que realmente importa. Porque o inferno não começa com grandes gritos. Ele começa com cegueira, com confusão, com pequenas concessões. E o céu começa com um ato simples. Senhor, eu quero ver e agora. Se você quer caminhar com a gente por histórias assim, se inscreva no canal. Se você quer fortalecer a sua fé e aprender a resistir à tentação como os santos resistiram, fica aqui com a gente. Porque o objetivo não é só assistir. É mudar de vida. E eu te peço uma coisa, comenta agora, com fé, sem vergonha, uma frase simples: Santa Luzia, rogai por nós. E escreve a sua intenção pela sua visão, pela sua família, por um doente, por libertação do pecado, por clareza espiritual. Eu quero encerrar com uma oração que todo católico conhece, que coloca a nossa alma na mão de Deus, com humildade. Vamos rezar juntos, com calma. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Luzia, rogai por nós, para que Deus nos dê luz nos olhos do corpo, se for da sua vontade, e luz nos olhos da alma, para que nunca nos percamos nas trevas do pecado. E quando você terminar este vídeo, faz uma coisa prática, apaga as distrações por 5 minutos. E pede a Deus, em silêncio: Senhor, eu quero ver, porque Deus grita no silêncio. E a luz nasce onde o coração se dobra,